gosto bastante do Pablo Marçal. Inclusive, vou falar pra ele, continue contando as histórias. Essas histórias são muito boas, eu acho. Eu vou dar 2 minutos pra falar do Pablo. Depois, quem vocês entenderem quem sou eu, vocês não vão querer falar mais do Pablo, não. No vídeo de hoje, iremos falar de um homem que teve diversos vídeos polêmicos viralizados nas últimas semanas. Conhecido por ser um especialista em inteligência emocional, Pablo Marçal é coach, escritor, empresário, influenciador e possui bacharel em Direito. Pablo Marçal tornou-se bastante conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal e por sua trajetória política recente. Ele realiza diversas palestras motivacionais pelo Brasil sobre evolução emocional e sucesso financeiro, atraindo um público que acredita e confia 100% nele e em seus métodos de treinamento. Além de sua enorme legião de fãs e de pessoas que admiram seu trabalho, Pablo Marçal também possui uma grande quantidade de haters, que criticam seus métodos e suas histórias bastante criativas. Inclusive, muitos dizem acreditar que ele é um mentiroso compulsivo por conta de suas histórias que irei contar ao longo do vídeo. O coach atualmente vende diversos cursos com valores que ultrapassam milhares de reais. Hoje ele conta com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, 1,3 milhões de seguidores no TikTok e quase 3 milhões de inscritos no YouTube. Podemos dizer que ele é um homem influente. No entanto, essa tal influência vem sendo bastante criticada pelo público. Inclusive, ele já chegou a se candidatar para presidente da República e também para deputado federal em São Paulo. Iremos explorar as controvérsias e as polêmicas que envolvem esse indivíduo intrigante cujas ações têm gerado debates e questionamentos nas redes sociais. O que não gera controvérsia é a qualidade da camiseta Tech T-Shirt da Insider. Você já imaginou uma camiseta que vai além do básico e redefine o conforto? A Tech T-Shirt da Insider é a evolução das camisetas pretas convencionais. Ela é super confortável, proporcionando uma sensação única no corpo. Depois de experimentar, você não vai querer vestir outra camiseta. Além disso, a camiseta preta não desbota. A cor é preservada mesmo após várias lavagens, garantindo que você esteja sempre impecável. Esqueça o ferro de passar. A Tech T-Shirt desamassa no corpo, poupando o seu tempo e garantindo que você esteja sempre pronto. Sua tecnologia avançada evapora o suor rapidamente, mantendo você fresco e confortável durante todo o dia, perfeita para acompanhar o seu ritmo. Diga adeus aos odores indesejados. A camiseta é anti-odor, mantendo você confiante e estiloso independentemente das circunstâncias. Disponível em uma variedade de tamanhos, do P ao XXGG e em diversas cores. A Tech T-Shirt se adapta a todos os corpos e gostos. E para todos os inscritos do canal, a Insider disponibilizou um cupom especialmente para vocês. Clique no link na descrição ou no comentário fixado e utilize o cupom DISRUPTIVO12 para garantir um desconto de 12% na sua compra. Não perca tempo, vista-se com estilo, conforto e inovação. Adquira sua camiseta da Insider agora! Pablo Henrique Costa Marçal nasceu no dia 18 de abril de 1987 na cidade de Goiânia, em Goiás. Ele nasceu em uma família humilde. Seu pai era servidor público e sua mãe empregada doméstica. Quando Pablo completou 6 anos de idade, seus pais acabaram se separando, e isso gerou uma série de dificuldades financeiras e emocionais em sua família. Diante dessa situação, Pablo encontrou na religião, nos estudos e no trabalho um apoio para enfrentar a difícil separação de seus pais. Desde muito novo, seu pai sempre o incentivou a ganhar seu próprio dinheiro e a conquistar suas coisas. Por conta disso, quando tinha apenas 9 anos, Pablo teve seu primeiro trabalho como vigilante de carros nas ruas da sua cidade. Assim que completou 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego formal, como operador de áudio de um auditório. Após algum tempo, Pablo conseguiu um novo emprego, trabalhando para um grupo como técnico de informática. No entanto, esse mesmo grupo para qual Pablo trabalhava foi acusado de cometer crimes digitais instalando programas nos computadores de clientes com o objetivo de roubar os dados bancários e desviar dinheiro. No ano de 2005, com 18 anos, Pablo e o grupo para qual ele trabalharam foram indiciados e processados. Na época, ele se defendeu dizendo que mesmo trabalhando para esse grupo, ele apenas realizava a manutenção dos computadores, mas não participava do esquema. Porém, mesmo assim, no ano de 2006,
2010, ele foi condenado por fazer parte do esquema. No entanto, a sentença não foi expedida e em 2018 ela foi extinta por prescrição retroativa. Ainda no ano de 2005, por conta do processo, ele perdeu o emprego e estava sem dinheiro. Logo, precisou ir em busca de uma nova oportunidade. Foi quando conseguiu um trabalho como atendente de telemarketing. Após um ano, em 2006, Pablo foi promovido a instrutor para treinar as pessoas nesse mesmo call center. Ele cresceu bastante na empresa e logo se tornou supervisor de instrução, depois líder de RH e, por último, coordenador de operações. Segundo Pablo Marçal, desde que se tornou instrutor, ele sempre busca orientar e dar instruções para pessoas que se sentem perdidas. Ele diz ter o dom do ensino. Durante o período que trabalhava no call center, ele iniciou a faculdade de Direito e em 2010 concluiu sua graduação. No entanto, Pablo Marçal foi reprovado na prova da OAB. Apesar de ter conseguido aprovação na primeira fase, não conseguiu alcançar a nota mínima de 6 pontos na prova discursiva. Assim que se formou em Direito, Marçal se casou com a sua atual esposa, Ana Carolina Marçal, com quem teve 4 filhos: Lorenzo, Benjamin, Miguel e Isabela. Ele trabalhou no call center por 8 anos, mas no ano de 2013 resolveu pedir demissão para trabalhar em uma empresa da sua família. Ele iniciou sua trajetória na empresa da família em 2014 e aprendeu bastante durante esse período, principalmente nas áreas de exportação e liderança de projetos. Com apenas 27 anos, Marçal conquistou seu primeiro milhão em patrimônio. Um tempo depois, Marçal se sentiu pronto para dar um novo passo. Logo, ele se demitiu da empresa da família para se dedicar à carreira de coach. Desde então, escreveu diversos livros motivacionais e viajou por todo o Brasil dando palestras e cursos sobre como alcançar o sucesso em todas as áreas de sua vida. Atualmente, Pablo Marçal vende cursos de inteligência emocional, investimento e motivacional. Além disso, iniciou sua vida na política, dando início a algumas polêmicas. No ano de 2022, Pablo Marçal resolveu lançar sua pré-candidatura como presidente da República pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Entretanto, após alguns conflitos internos dentro do partido, o PROS decidiu retirar a candidatura presidencial de Marçal. Logo, ele mudou o registro da candidatura para deputado federal. Porém, no final de setembro do mesmo ano, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura de Pablo a deputado federal devido à falta de documentos. Na ocasião, ele teve mais de 240 mil votos que não foram considerados por definição dos eleitos. Como não pôde se candidatar a presidente durante as eleições de 2022, Pablo Marçal declarou apoio a Jair Bolsonaro. Pablo Marçal, durante o período de candidatura, havia declarado seus bens com um valor de mais de 16 milhões de reais. No entanto, pouco tempo depois, esse valor foi atualizado para mais de 96 milhões de reais. Em julho de 2023, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou 42 movimentações financeiras consideradas suspeitas nas contas de Pablo Marçal. Por conta disso, a Polícia Federal realizou buscas na residência do empresário por conta de um inquérito que apura a ocorrência de crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, ele e o sócio realizaram doações milionárias às campanhas e boa parte desses valores foi remetido posteriormente às empresas dos quais são donos. Além disso, ele é investigado por suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais nas eleições de 2022. Nas redes sociais, Pablo Marçal disse ser vítima de perseguição política. Apesar dessas polêmicas na política, nas redes sociais as histórias um tanto quanto criativas contadas por Pablo Marçal são as que têm chamado bastante atenção do público. Pablo Marçal começou com seus vídeos no YouTube no ano de 2018, com conteúdo sobre gestão de tempo e autossabotagem. No entanto, com o passar do tempo, seu conteúdo foi mudando, e logo ele se tornou um coach de inteligência emocional bastante conhecido. Junto com o público que ele conquistou com seus cursos e palestras, também atraiu uma grande quantidade de pessoas que não gostam do seu trabalho e o criticam principalmente por acreditar que ele inventa diversas histórias para se promover e crescer nas redes sociais através de polêmicas. Recentemente viralizaram alguns vídeos de Pablo Marçal contando algumas histórias um pouco duvidosas. Uma dessas histórias, Marçal conta que certa vez estava em um helicóptero com a sua família e ele percebeu que a turbina do helicóptero havia falhado. Se tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. O mais impressionante
impressionante da história é que ele disse que detectou a pane antes mesmo do piloto. Assim que percebeu, ele avisou o piloto sobre a pane com bastante calma. Inclusive tirou o fone de ouvido e o microfone para que sua família não ouvisse e falou bem baixo para o piloto que ele iria conseguir pousar o helicóptero, pois ele tinha total capacidade e havia sido treinado para isso. Ele assumiu que também estava com medo, mas por conta da sua inteligência emocional, ele conseguiu acalmar o piloto. O que muitos acharam estranho nessa história, além dele detectar a pane antes do piloto, foi o fato dele ter conseguido conversar com o piloto sem o fone, falando super baixo, sendo que o barulho lá em cima no helicóptero é muito alto, e por isso as pessoas usam o fone para se comunicar. Fora isso, foi ele tentando acalmar e ensinar o piloto a fazer algo em que ele estudou e treinou durante anos. Mas como o Pablo Marçal vende curso justamente sobre inteligência emocional, é óbvio que essa história, sendo verdadeira ou não, irá ajudá-lo a engajar suas redes sociais e vender mais cursos. Outra história que teve bastante repercussão também envolve helicóptero. Ele contou que antes de embarcar, ele viu o elevador bater na pá do helicóptero, fazendo com que o mesmo entrasse em ressonância. Segundo Pablo, o piloto não sabia o que fazer naquela situação e ele ficava gritando para o piloto desligar. Após um tempo, o piloto ouviu os conselhos de Pablo e pousou o helicóptero. Ele disse que se ele não estivesse lá, provavelmente o piloto teria morrido. E mais uma vez, Pablo quer mostrar a sua inteligência emocional diante de situações caóticas e a falta dela no piloto, que mesmo tendo treinado e estudado por anos, não sabia o que fazer. Logo, o vídeo dele contando a história viralizou e muitas pessoas começaram a comentar que Pablo Marçal não passava de um contador de histórias. Em outro vídeo, Pablo diz que Ayrton Senna foi culpado pela sua própria morte. Segundo Marçal, Ayrton Senna não estava aceitando que ele já era um piloto velho e tinha pilotos mais novos que estavam melhores que ele. Pablo Marçal ainda afirmou que aquilo entrou na mente de Ayrton Senna, causando o acidente, que o piloto de Fórmula 1 havia morrido por excesso de ousadia e por medo dos pilotos mais novos, e por isso Senna acabou se arriscando. Pablo diz ainda que Senna acelerava mais na curva, enquanto todos os outros pilotos tiravam o pé do acelerador. Inclusive, ele chega até a falar sobre a aerodinâmica do carro no momento do acidente. Não sei quais foram as fontes que Pablo Marçal se baseou para falar sobre isso, ou se ele possui alguma especialização em automobilismo ou física, mas afirmar algo desse tipo é algo muito sério. Falar da morte de alguém, mexendo na ferida de amigos e familiares, sem ter nenhuma formação técnica para isso, e ainda para milhares de pessoas, não me parece algo certo. Acredito que ele afirmou tais coisas sobre Ayrton Senna pelo fato dele ser uma personalidade que a maioria dos brasileiros gostam, e ele sabia que essas falas iriam gerar uma revolta no público, fazendo com que seu nome ficasse em alta, atraindo mais engajamento para suas redes sociais. Todas essas falas polêmicas e histórias mirabolantes é uma estratégia muito bem orquestrada. Pablo Marçal sabe que todos esses vídeos vão atrair uma grande quantidade de pessoas que vão comentar a respeito. Mesmo que a maioria esteja o criticando ou falando mal, isso vai gerar mais engajamento para ele. Esses vídeos são compartilhados e republicados por várias pessoas que querem comentar sua opinião. Logo, esses vídeos vão chegar para mais pessoas que não conheciam ele. E provavelmente, uma parte dessas pessoas vão olhar o perfil dele e se identificar com o seu conteúdo. Logo, ele vai conseguir mais seguidores, vai conseguir vender mais cursos e palestras, ou seja, ele ganha ainda mais dinheiro. Essa estratégia de marketing é utilizada por diversos influenciadores e por outros coaches. Eles falam coisas que vão deixar as pessoas completamente abismadas, fazendo com que elas compartilhem ou comentem a respeito, e assim engajando o seu conteúdo. Toda essa estratégia de marketing utilizada por Pablo Marçal faz com que seu nome continue na boca do povo. Ele não se importa se as pessoas estão ou não concordando com ele. Ele não se importa se estão falando mal dele. Ele se importa com o público que ele vai conseguir atrair e como monetizar tudo isso. Em outro vídeo publicado por Pablo, ele diz que certa vez 2 meninos em situação de rua pararam ao lado do seu carro para pedir esmola. Diante daquela situação, Pablo fez uma proposta para os meninos, se eles prefeririam ganhar R$50 ou ouvir o ronco de sua Ferrari, que era o carro em que ele estava. Segundo Marçal, as crianças prefeririam ouvir o ronco da Ferrari ao invés dos R$50. Não sabemos a veracidade dessa história, mas de qualquer forma, o dinheiro ajudaria muito mais essas crianças em situação de rua. Ainda mais que provavelmente elas poderiam estar passando fome do que ouvir o ronco de uma Ferrari. Esses vídeos acabam chocando o público e todas essas histórias contadas por ele acabam virando meme, ficando cada vez mais conhecido. Mesmo que boa parte dos comentários de seus vídeos seja hate,
muitas pessoas também vão estar nos comentários defendendo o Pablo Marçal do ataque dos haters. Isso faz com que os vídeos tenham muito mais comentários e logo a plataforma vai divulgar ainda mais. Ou seja, o engajamento continua crescendo. No entanto, essas histórias acabam sendo irrelevantes perto dos acontecimentos que eu vou te contar no próximo capítulo. No ano de 2021, um vídeo polêmico tomou conta das redes sociais. Nele, Pablo Marçal tentava fazer uma cadeirante andar durante um evento em Goiânia. Ele pede para ela se levantar e andar falando frases motivacionais, a deixando desconfortável. Pessoas ficaram segurando ela em pé, mas obviamente ela não conseguiu andar e foi colocada novamente na cadeira de rodas. Pablo Marçal disse durante uma entrevista para um podcast que, sem vergonha dessa situação, que provavelmente deixou a mulher bastante constrangida. Um ano depois, mais precisamente no dia 5 de janeiro de 2022, um novo acontecimento envolvendo Pablo Marçal teve uma repercussão nacional, pelo fato dele ter colocado 60 pessoas em risco. Uma de suas maiores polêmicas foi quando ele decidiu ser líder de uma expedição para o pico de uma montanha. Pablo Marçal levou um grupo de 60 pessoas para subir o Pico dos Marins, no interior de São Paulo, sob péssimas condições climáticas, colocando a vida de todas essas pessoas em risco. O Pico dos Marins é uma montanha brasileira situada na Serra da Mantiqueira. Seu cume está a 2.420 metros acima do nível do mar. Durante a trilha, eles enfrentaram ventos de mais de 100 km por hora e uma forte tempestade. Por conta disso, 28 pessoas do grupo desistiram e voltaram no meio do caminho, vendo o perigo que elas estavam enfrentando. Pablo Marçal e o restante do grupo continuaram e chegaram no pico. A ideia deles era passar uma noite lá, dormindo em barracas. Mas como os ventos estavam muito fortes, algumas barracas rasgaram e outras encheram de água por conta do vento e da chuva. Na volta, eles acabaram se perdendo no meio de uma tempestade e tiveram que chamar o corpo de bombeiros para resgatá-los. Apesar de todas as pessoas estarem ali por livre e espontânea vontade e por terem escolhido participar, elas enfrentaram um risco gigante de alguém cair ou se machucar e correram um risco de hipotermia por conta da tempestade. Além disso, Pablo Marçal era responsável pelo risco que colocou essas pessoas, pois ele estava como líder da expedição e havia organizado tudo. Ou seja, naquela situação, ele era uma figura de autoridade e as pessoas estavam seguindo o que ele falava. Inclusive, quando algumas pessoas do grupo pensaram em desistir no meio do caminho, ele ficou tentando convencer a pessoa a continuar, mesmo diante daquela situação perigosa em que se encontravam. Por isso, não teria como isentá-lo dessa falta de responsabilidade caso tivesse acontecido algo pior. Eles não possuíam nenhum equipamento adequado e não tinham conhecimento necessário para fazer trilha naquelas condições climáticas. A ideia de Pablo Marçal com isso foi provar seu ponto de que é possível vencer qualquer desafio que apareça em sua frente, desde que você esteja totalmente motivado, sendo essa uma das lições ensinadas no seu curso O Pior Ano de Sua Vida, que diz que quanto maior a dificuldade, maior será a recompensa. O que todos nós sabemos, que na vida real não é bem assim que funciona. Pablo acreditava que essa experiência seria capaz de destravar as pessoas para que elas se tornassem seres humanos mais evoluídos, mais capacitados emocionalmente e, consequentemente, se tornarem pessoas bem-sucedidas em todas as áreas de sua vida, principalmente na área financeira. A pergunta que fica é: como colocar as pessoas em risco de morte seria capaz de fazer tudo isso? Inclusive, em junho de 2023, por conta dessa lição, quanto maior a dificuldade, maior será a recompensa, um homem de 26 anos morreu em uma maratona organizada pelo grupo de Pablo Marçal, após sofrer uma parada cardíaca. Esse jovem era um funcionário de uma de suas empresas, e alguns funcionários relataram que a empresa havia colocado uma certa pressão para que os funcionários corressem essa maratona, mesmo que não tivessem o preparo físico adequado para correr mais de 40 quilômetros, com o risco de serem demitidos se não participassem. Nem a empresa nem Pablo Marçal soltaram uma nota de pesar na época. Pablo só foi comentar sobre o caso 16 dias depois e desmentiu os funcionários, dizendo que ele não havia obrigado ninguém. Durante todo esse período, ele não prestou nenhum tipo de auxílio à família. E ainda disse que não comentou sobre em suas redes sociais porque ali não é espaço para coisas negativas. Segundo Pablo, como uma forma de homenagem, ele escreveu o nome do rapaz em seu tênis de corrida. Poucos meses depois, uma outra morte ocorreu. Um homem de 49 anos trabalhava como técnico de audiovisual em um dos estúdios ligado ao empresário. Acabou caindo de uma certa altura e faleceu.
Até hoje, Pablo se manteve em silêncio e nunca comentou sobre esse caso. E recentemente a polêmica envolvendo Pablo Marçal é um vídeo em que um homem conta que havia pagado 5 mil reais para almoçar com Marçal e foi reclamar com ele em uma de suas palestras sobre Pablo não ter dado atenção para o grupo. Ele ainda fala sobre o almoço ter sido apenas arroz e estrogonofe. Após a reclamação do rapaz, Pablo Marçal responde de maneira bastante arrogante. Buscando fora a oportunidade de fazer pergunta sem parar. Você é um hater? Você é um hater? Sou um hater. O que você quer então? O que eu quero? Você pagou pra ir no almoço e queria que o babá ficasse do seu lado, pôr na sua boca. Justo um homem que diz ter uma ótima inteligência emocional e conseguir manter a calma em qualquer circunstância, até diante de uma pane de um helicóptero, acabou se alterando bastante, sendo extremamente grosseiro. Mesmo diante de uma pessoa sendo humilhada na frente de uma plateia inteira, as pessoas fizeram questão de aplaudir a atitude de Pablo Marçal. Por outro lado também, o rapaz em questão pagou 5 mil reais porque ele quis. Ele tinha expectativas que não foram atendidas, e ele ficou frustrado. No entanto, ninguém tem culpa disso, nem mesmo Pablo Marçal. Ele achou que iria conseguir conversar com Pablo, mas se o pacote era apenas o almoço e ele almoçou, então não tem um culpado nessa história. Porém, mesmo assim, não há justificativas para Pablo Marçal ter humilhado o rapaz dessa maneira e o tratado com extrema superioridade e arrogância. Na verdade, esse vídeo só comprovou que talvez Pablo Marçal não tenha tanta inteligência emocional assim. Pouco tempo depois, esse mesmo homem foi chamado para dar a entrevista em um podcast para explicar o que tinha acontecido. Segundo ele, Pablo só ganhou dinheiro vendendo o curso e que o coach estava muito mais interessado no dinheiro do que nas pessoas. A realidade é que esse rapaz era um cliente insatisfeito e, em vez de Pablo Marçal ter tentado entender a situação, ele queria o tempo todo mostrar que ele era a autoridade ali e o homem era quem estava errado. A conclusão disso tudo é que todos esses vídeos virais, seja dele contando histórias polêmicas ou respondendo às pessoas de forma ríspida, têm muito mais engajamento e muito mais visualizações do que os vídeos dele de conteúdo, onde ele está explicando sobre seus métodos. Mas o ponto-chave é que a pessoa acaba chegando no perfil dele através de algum vídeo polêmico e acaba vendo seus outros vídeos com seus conteúdos motivacionais. E isso pode fazer com que essa pessoa se identifique e comece a seguir ele ou não. O fato é que quanto mais pessoas conhecem ele, mais alcance ele vai ter. Logo, é mais provável que quanto mais gente conheça ele, mais gente acabe gostando e se interessando pelo seu conteúdo também. Além disso, não podemos tirar o mérito de Pablo Marçal conseguir convencer as pessoas a pagarem um alto valor em seus cursos e palestras, ou até mesmo para almoçar com ele. Não se pode negar que Marçal tem um alto poder de convencimento, e não é qualquer um que consegue fazer isso. Eu te pergunto, será que ele realmente confia e acredita em seus métodos? Ou é apenas uma forma de chamar a atenção do público para vender seus cursos? Agora, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse polêmico coach. Você acha que essa onda de cancelamento vai atrapalhar o crescimento de Pablo Marçal ou vai fazer com que ele cresça ainda mais? Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até 5 mil reais trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado.